Essa aula vai ficar gravada, então depois se vocês tiverem interesse de pesquisar, de tirar alguma dúvida aqui, eu também fico à disposição de vocês. Chegou também a Adriana, então vamos lá. Pessoal, vou me apresentar primeiramente. Então, eu sou Fábio Lima, tá? Eu sou CFO de um grande grupo aqui do mercado do digital. Toco aqui operações financeiras de 100 milhões, eu cheguei a tocar operações financeiras até de bilhão, e já também toquei operações financeiras de empresas menores, empresas familiares. Tá? O que eu vou falar aqui hoje é muito mais alinhado no que a gente precisa fazer, qual que é o nosso diagnóstico de negócio para conseguir ter uma gestão financeira mais alinhada, com previsibilidade, com planejamento, com orçamento. Então, essa é a primeira aula de uma série de 6 aulas que a gente vai ver daqui para frente, para a gente ficar atento aí, que tem uma jornada para a gente conseguir estruturar o financeiro. Tá? Bem-vindo, Adilson, bem-vindo, Adriana. Boa noite. O que a gente vai falar hoje é só o primeiro pontapé. São 6 semanas contínuas, sempre? São 6 quinzenais. Vai ser quinzenal. Vai ser quinzenais. Aí logo mais eu acredito que dentro de 2 semanas eu devo subir também um módulo de aulas aqui de gestão financeira. Aí eu vou subir controle, aí eu vou falar sobre contas a pagar, contas a receber, vou descer mais no detalhe, tá? Então vai ser uma semana sim, uma não, sobre o mesmo assunto. Sobre gestão financeira, é isso. Uma sim, uma não sobre gestão, mas aí eu vou falar bastante coisa, sabe? Eu vou até estratégia realmente. Então aqui a gente está só começando com o diagnóstico, a gente vai até a estratégia, tá? Tá. E logo mais, eu acredito que dentro das próximas 2 semanas eu devo estar subindo alguns módulos de aulas, né? Controle financeiro, contas a pagar, contas a receber, plano de contas, sistema, né? Aquela operação, aquela rotina financeira do dia a dia. Dando sequência, o objetivo da aula, então, é a gente identificar o que o seu negócio precisa para você se estruturar financeiramente. O que você precisa para colocar em pé um financeiro no qual você possa confiar e no qual você consiga... Né? Eu gosto muito de falar o seguinte, o financeiro é como se ele fosse o Waze da empresa. Ele é o Waze do negócio. Então, ele consegue te dizer qual velocidade, que momento que você tem um radar, quantos quilômetros falta para você rodar, quantos quilômetros você rodou. Então, assim, sua gestão financeira ela tem que estar olhando muito para esse lugar. O que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo que eu preciso dar para o meu negócio para ele ser lucrativo, para ele gerar caixa, né? E aí você vai mapear quais são as ações para isso acontecer, tá? Então eu trago aqui uma brincadeirinha, né? Então o seu negócio fatura bem, mas você não sabe muito bem para onde que o dinheiro vai, né? É um problema comum do empresário hoje. Então a gente olha lá, né, para aquele primeiro cenário, né? Eu trouxe aqui uma identidade, eu vou discutir com vocês um negócio do digital, mas a gente pode adequar essa visão de negócio para qualquer tipo de negócio, tá? Então, aqui eu estou colocando um exemplo de uma empresa na qual, no primeiro momento, no primeiro mês do ano, ele dá um boom de receita, né? E ele dá 3 booms de receita ao longo do ano, só que ele não consegue fazer uma boa gestão de custo e despesa. Então, a gente vai conseguir olhar para isso ao longo do caminho, e aí ele começa a se ver ali no 5º mês enforcado, né? Então, ele já está começando a tomar decisões financeiras pautadas em gestão de caixa. Eu preciso fazer receita rápida, é aquele momento que o empresário começa a se desesperar e trazer até receita sem qualidade, excesso de desconto, né? Então ele começa a tomar decisões, a cabeça dele não começa a enxergar mais fluxo de caixa, a cabeça dele começa a enxergar falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro, vou quebrar, e a gente precisa desligar nesse momento, olhar para aquele momento, entender os números e pensar, falar, putz, agora eu preciso olhar para o meu negócio, olhar para os números do meu negócio e começar a tomar decisões pautadas em dados e não em achismo, né? E não, eu acho que essa venda aqui agora vai ser boa, vai me tirar aqui da situação, mas não é, né? Às vezes eu estou dando excesso de ponto para colocar um cliente para dentro, eu não estou tomando uma decisão pautada em números, estou trazendo um cliente e às vezes a gente usa muito o jargão de vou trocar o dinheiro de bolso, vou comprar por 10, vou vender por 12, e aqueles 2 que vão sobrar é imposto, é qualquer outra coisa, mas o dinheiro não fica no meu bolso, eu só faço o dinheiro trocar de bolso. Tá? Então, assim, tomar decisão financeira muito pautada em dado. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa ter muito na cabeça. Tá? Parar com achismo na gestão financeira. Tá? Então, qual que é a importância da gente ter um diagnóstico financeiro? A gente precisa entender a realidade financeira do nosso negócio. Então, eu preciso entender o quanto que entra e o quanto que sai. Esse é ponto de partida zero. Então, o que é finanças? Contas a receber, contas a pagar. Não tem nada além disso. Qualquer outra coisa além de contas a receber e contas a pagar é conta matemática.
Então, o seu sisteminha, contas a receber, contas a pagar. Minha planilhinha, contas a receber, contas a pagar. Não importa a forma que você vai controlar, é contas a receber e contas a pagar. Todo o resto a gente vai discutir, são fórmulas matemáticas, plano de conta, qualquer outra coisa. Tá? Então, assim, entender o número, fazer meu primeiro diagnóstico, eu já tenho uma planilhinha, né? Eu já estou organizado, eu já tenho uma estrutura mínima, eu já consigo olhar para alguma coisa? Né? Não. Puta, então aqui é meu momento zero. Eu preciso ter uma planilha, eu preciso ter um sistema. Tá? Se você não tem um sistema, putz, e realmente uma planilhinha, um sistema, um controle básico, tá? Assim, gente, e é um controle bem básico, tá? Data, valor, cliente ou fornecedor e a data que eu paguei. Pronto. Eu não preciso. Qualquer coisa além disso daí começa a ser, né, luxo ali. Tá? Então, esse basiquinho, ele é o mínimo para a gente começar a fazer uma gestão financeira. Então, esse basiquinho a gente precisa ter. Então, ajuda na tomada de decisão baseada em dados. Agora eu sei o quanto que entra, eu sei o quanto que sai, eu consigo olhar para dados, eu consigo pensar numa DRE, eu consigo pensar num relatório, eu consigo analisar qual produto me deixa maior rentabilidade. Então, aí, a partir daí, você começa a tomar decisões estratégicas para o teu negócio. Tá? É muito cultural aqui no Brasil. Eu não sei qual que depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, entender um pouco mais qual que é o modelo de negócio, o que vocês têm de negócio aí, para eu entender qual que é a nossa discussão, para onde eu posso caminhar com vocês. A gente costuma fazer muito no Brasil o seguinte, aquele produto isca, né? Um produto que ele tem baixa rentabilidade, mas ele tem que estar sempre pensando numa próxima venda, tá? Quem fez isso muito bem e se alavancou no Brasil? A Subway. A Subway, ela tinha aquela, para quem é da época, a Subway tinha o baratíssimo do dia, né? O barato do dia, o baratíssimo do dia, que era um sanduíche de R$7. Gente, aquele sanduíche ele não pagava as contas, né? Então, mas o que ele era? Ele era uma isca, ele era um atrativo. Então, o atendente do Subway, ele era orientado no primeiro momento ao quê? A te oferecer qual que é o seu preferido. Nunca o barato do dia. Então, ele fala, pô, você gosta do sanduíche de mortadela? Você gosta do sanduíche de rosbife? Vai para ele, o barato do dia deixa para experimentar outro dia. Então, você tem que orientar teu time a, se eu tenho um produto isca, a começar a trabalhar esse produto isca de uma forma, assim, fisguei o cliente, pronto, deixa eu jogar ele para outro lugar. Então, a tomada de decisões baseadas em dados, ela começa a te conduzir para esse lado. Né? Então, a gente vai olhar receita, custo, despesa. Tá? Então, deixa eu entender como é que eu estou compondo a minha receita e meu custo. Rentabilidade por produto. E aí, dali, eu começo a mover o meu negócio e caminhar o meu negócio para esse tipo de estratégia. Tá? O que acontece muito é esse tipo de produto isca virar, cara, 50% da receita do negócio. Tá? Então, se o seu produto isca virou 50% da receita do teu negócio, você tem um problema. Ou o próximo produto que vem na frente ele tem uma margem absurda para você conseguir ter seu financeiro em pé e rodando, ou, cara, você fez um mau negócio. Qual que é uma segunda realidade financeira no Brasil? Tá? É aquele lance do parcelamento. Putz, eu vendi parcelado em 12 vezes. Tem uma loja de bicicleta, comprei uma bicicleta aqui de R$25.000 e vou vender ela por 50. Vou vender ela pelo dobro. Vou ficar com 50% de rentabilidade. Pô, maravilhoso, negócio lindo. Tá, mas eu estou vendendo para o meu cliente em 10 vezes de 5 mil. Pô, é um descasamento de caixa absurdo, porque eu vou pagar 25 mil na bicicleta e vou vender ela por 10 de 5 mil. Ou seja, eu vou demorar 5 meses de fluxo de caixa negativo para conseguir manter aquela operação. É um bom negócio? A partir do sexto mês ele é. Até o quinto mês ele não é um bom negócio. Eu estou trocando dinheiro de bolso. Então, esse tipo de decisão financeira, a gente tem que estar muito claro. E esse tipo de decisão financeira a gente só toma baseado em números. A gente tem que estar com esses números na frente para a gente conseguir pensar nisso, de como que utilizar esses números de uma melhor forma. Tá? E o terceiro item, depois eu vou abrir aqui, vou querer entender um pouco da Adriana e da Janaína e do Pablo, qual que é o que é o negócio de vocês, tá? E é o primeiro passo para você conseguir estruturar um caixa previsível. Quanto que vai entrar semana que vem? Quanto que vai entrar daqui a 2 semanas? Aí eu não sei, eu sou uma empresa de venda. Cara, se eu vendi hoje, eu tenho dinheiro amanhã. Se eu não vendi, eu não tenho dinheiro amanhã. Pô, então beleza, então peraí. Você precisa ter um baseline mínimo. Tá? Eu tenho que vender todo dia R$1.000. R$1.000 é minha mínima. Então, galera de venda, galera de caixa, galera de atendimento, é R$1.000 mínimo dia. Eu vou treinar meu time para vender o meu baseline mínimo de vendas. Então, esses números, essa previsibilidade de caixa, então, né, na hora que eu vou fazer gestão financeira, eu tenho que estar pensando em 3 coisas. Faturamento,
Lucro, que é custos e despesas, e caixa. Faturamento, lucro, caixa. Essas 3 coisas é o que manda na gestão financeira. Tá? Faturamento, lucro e caixa. Entre faturamento e lucro, só tem despesa e custo. Tá? Então, qualquer outra coisa, né, e é contas a pagar. Então, é contas a pagar, contas a receber, e a forma que eu gerencio ele ao longo do tempo. Né? Então, sendo bem simplista, tá? Porque assim, na hora que você vai controlar, né, você vai ver vídeo na internet de gestão financeira, fluxo de caixa, tal, aquela coisa super, né, aquele monte de técnico, contador contando, falando como é que é o planejamento. Então, gente, é só fazer o simples, é só fazer o basiquinho bem feito, contas a pagar, contas a receber e entender como é que é o fluxo de caixa, tá? Janaína, Pablo, qual que é o negócio de vocês? O que vocês têm hoje de empresa? A gente tem um supermercado. Legal. E é um mercado de bairro ou é uma rede de supermercado? Qual que é o É tamanho? de bairro. Não somos uma rede, é um mercado de bairro. É franquia ou é negócio Não, próprio? não. Não. É nosso mesmo. Legal, tá. E vocês hoje, vocês têm noção de qual que é a venda mínima do dia, né? Venda mínima de... Porque o mercado Sim, está fechado um dia, não tenho... Fechou um dia, não tenho não tem receita, né? faturamento. Isso. É, Abre todo dia. E a gente tem uma noção, assim, já tem uma média, assim, de quanto vem de final de semana, tem uns mais, outros menos. Até por... A gente tem até noção, assim, de meio de mês, vende tanto. A gente tem toda essa noção na cabeça já. tá. Mas a gente tem um sistema, né, integrado, um software, que a gente até investiu bastante nele. E um dos nossos maiores problemas é a gente não ter pessoas para... Que, inclusive, dentro do software tem toda a gestão financeira. Hoje eu faço um Excel bem básico, como tu fala, mas funciona. Né? Lanço tudo que tem para... Tudo que tem, a contabilidade faz essa parte de me passar a projeção de a receber de cartões, que eles fazem o gerencial. E a gente também tem uma projeção, uma noção, eu sei exatamente assim, como eu faço pagamentos e tal, eu sei quanto entra na quarta-feira, uma base de tantos mil, uma base de tanto na segunda, eu tenho assim na minha cabeça. Mas eu tô lutando para cada vez organizar mais, porque é bem trabalhoso lançar tudo mais em Excel, né? Dá muito mais trabalho do que eu treinar alguém para alimentar meu sistema. Então, eu estou tentando entrar nesse nível de ter tudo no sistema, que é um sistema que a gente, né, investiu nele, mas ainda eu tenho muito aquela coisa do segurar em mim, que eu tenho medo que vão lançar errado, de Sim, sim, delegar. Então, eu estou nessa função de me organizar nesse ano, de treinar uma ou duas pessoas que alimentem esse sistema até para ficar mais profissional o negócio, sabe? Mas, tá. assim, a gente tem, eu tenho na minha cabeça, assim, né? E o que é pouco, o que é muito, e já sei mais ou menos o quanto de conta tenho por semana, tudo tá. São muitos anos já, né? Sim, tá. E o seu sistema, ele integra com o seu ponto de venda? Esse financeiro que você está falando? Sim, ele integra, só que eu preciso, na verdade, mesmo é treinar pessoas. Eu tinha, né? Acabou saindo, acabei toda uma trajetória ali, acabei. Algumas funcionárias saíram, eu não treinei, outras teve um problema, e eu não treinei para alimentar esse sistema com alguns lançamentos, né? Que são importantes, que são bem contábeis. O sistema ele tem base contábil, então o sistema ele é muito bom, ele é só para supermercado. Então eu tô nesse desafio de realmente preparar alguém e tirar de mim, porque daí o Luiz mesmo fala muito para mim, né? Eu preciso partir para outras coisas mais importantes do que Sim, ficar nessa, né, A gente precisa uma autonomia, deixar esse sistema autônomo para poder pensar em próximos que negócios. ele gera tudo que é tipo de relatório. Eu tenho relatórios básicos que eu já gero nele, mas quanto mais alimentar, né, melhor é. E sai mais, sai previsões, sai muitas, até para faturamento são muitos itens, né? A gente tem mais de 20, 30 mil itens na loja. Então, assim, até para coisas básicas, toma muito meu tempo. Hoje eu perco umas 2, 3 horas por dia nessa função, que eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, meu sim. grande desafio é esse. Essa operação financeira, você consegue arrumar um estagiário, alguém que você treina direitinho, um Mas daí, analista bem assim, ó, ruim. o que acontece? Eu não tenho como botar um estagiário, alguém assim, porque, como é que eu vou te dizer? Se errar no lançamento da nota, não for alguém que esteja já cursando uma contabilidade, se ele errar no lançamento, tá errado no imposto, tá errado o custo daquele produto. Então, é bem isso que tá me barrando, essa minha questão de centralizar em mim. Eu vou ali na mão ainda e faço muita coisa, que é bem errado. Mas, enfim, Vai chegar lá, você vai conseguir. Tá na fase da delegação. uma coisa Organizar isso. da mente mesmo, assim, de ir soltando, sabe? Sim, legal. Boa. Adriana, você quer falar qual que é o teu negócio? Na verdade, acho que eu vou até dar um susto aqui no Luiz e na Yasmin. Eu não tenho negócio, eu sou uma treinadora de uma empresa de marketing multinível.
Porém, para surpresa de toda a nação, eu estou iniciando em um negócio. Então, eu estava justamente neste momento, eu nem sabia que eu ia ter esse presente de estar aqui com você agora, tá? Chamando a atenção da dona. Falando assim, você tem que parar de ter pena, você tem que parar de dar desconto, você tem que valorizar o seu produto. E eu praticamente, sem assistir sua aula, falei tudo isso para ela. Porque eu nunca fui empresária, tá? Eu fiz pós-graduação em gestão, e aí eu fui para lá. Olha, é uma empresa que praticamente ela está organizada, porém, a dona é uma senhora que tem uma certa idade, ela quer que o legado do pai dela permaneça, né? Então, assim, ela vende um produto muito importante para a saúde, né? Então, esse produto é muito conhecido, uma empresa de quase 80 anos, e ela quer manter o legado, e me chamou. Então, eu tô lá, eu falei para ela assim, tudo bem, você quer manter o legado, mas você não tem que passar necessidade. É um produto exclusivo? É exclusivo. Não tem competição. Exclusivíssimo. É não incrível. Tem competição. Não tem competição. Porém, ela dá desconto, o produto já está barato, ela não reajusta desde 2016. Então, assim, ela não tem dívida na empresa, mas também não tem lucro nenhum. E tem pena das pessoas, então ela dá. E aquelas coisas, assim. E eu estava falando isso para ela. Eu tenho muito pouca experiência nessa questão de gestão financeira, porque eu tenho que cuidar da minha pessoal. Primeiro. Mas são coisas bem diferentes. Só que, assim, é incrível. O pouquinho aqui que você falou, eu falei, caramba, eu acho que eu já estou pronta para tomar conta disso aí. Então, legal. É bem isso. Vai agregar muito para mim o conhecimento que você está passando, né? Vou colar, viu, Luiz? Yasmin, vou colar aqui, porque eu vou fazer... Você nem estava esperando por essa, né? Não estava, Adriana, não estava. Vocês não estão entendendo, a minha vida está assim, ó. Qual produto? Qual produto? Eu estava curioso também para perguntar. Na verdade, esse produto foi criado pelo pai dela, tá? Ele era uma vacina intradérmica há uns anos atrás, por conta da Anvisa, se tornou um suplemento alimentar sublingual que trata doenças reumáticas, doenças autoimunes. Então, tem milhares de pessoas que saíram da cadeira de rodas, é conhecido no mundo afora, e ela quer manter o legado do pai. Só que ela quer manter o legado do pai com pena. Aí não dá, né? Não dá. Um produto exclusivo desse jeito aí, dá para colocar preço. E aí eu tô lá, eu ganhei isso de presente para cuidar, né? E eu tô vendo tudo isso aqui, eu falo, gente, eu vou aprender muito agora. Vou falar um negócio para vocês. Eu já escrevi aqui para ela tá chocada. Você tá falando, eu tô, ó. Então eu vou dar um jeito. Ô, Luiz, vocês vão me ajudar, hein? Cadastra na plataforma. Vamos, estamos precisando de aluno, bora. Isso aí, obrigado, obrigado. Então, eu sou uma aprendiz, tá, de gestão financeira, estou aqui para aprender, para colocar em prática nesse novo negócio que eu estou trabalhando. Obrigado. Boa sorte aí, sucesso no novo negócio. Vai dar sim, vai dar bom. Adilson, quer falar o teu negócio? Ótima noite, tudo bem, Fábio? Boa noite, tudo ótimo. Beleza, ótima noite aí, alunos e líderes. Felizaço estar por aqui. Ô, Fábio, é o seguinte, eu tenho uma empresa de prestação de serviços. Nós prestamos serviços na área de climatização de ambientes e energia autossustentável, né? Instalação de energia solar fotovoltaica. Então, são dois ramos ali, enquanto um consome, o outro traz sustentabilidade, né? Climatização e fotovoltaica, são dois, sem escala os dois. Isso, climatização. Nosso produto base hoje é a parte de limpeza e higienização, né, de ar-condicionado, um produto fácil para a gente vender esse produto, né, trazer o cliente. Depois entra na parte de contrato, tenta fidelizar aquele cliente, novas instalações. E, por último, a gente oferece também a parte do fotovoltaico para ficar autossustentável. Bacana. Tá? E a parte financeira a gente está lutando aí também, aprendendo bastante. Eu vi a moça falando da planilha, a gente também utiliza o básico, que funciona muito bem. Né? Ainda não é tudo automatizado, mas já dá para enxergar os números.
Nós contratamos uns tempos atrás uma colaboradora para a gente mexer em precificação, entender um pouco mais o mercado de precificação, melhorou bastante. Tiramos aqueles rabos de foguete que era muito giro rápido e melhorou essa parte de postura nossa. Então, estamos caminhando. Bacana, bacana. Cara, assim, são 3 negócios totalmente diferentes. Um produto exclusivo, outro de serviços e um outro que é o mercado. Assim, o mercado é o negócio para ter múltiplos produtos, né? Então, assim, SKU pra caramba, né? Então, quanto mais produto, melhor. Agora, um serviço, nem sempre quanto menor, melhor. Mas você ter um bom mix bem montado, bem empacotado, eu acho que é o melhor segredo, né? Então, assim, às vezes eu vou fechar um contrato, eu tenho um pacotinho para empresas pequenas, no qual ele me paga ali R$100 por mês e eu faço a manutenção de todos os ar-condicionado dele, sabe? Uma vez por ano eu vou lá, né? E eu diluo isso aí a cada 12 meses. E aí crio um programinha de assinatura e fidelizo o cliente. Então, são formas de você pensar em empacotar o produto, né? Porque serviço ele te dá essa liberdade. Você pode empacotar o serviço de diversas formas diferentes e você precificar essa caixinha aí, que é o segredo, né? É isso aí. Mas legal. Vamos continuar, então. Gratidão, Obrigado aí, Fábio. Obrigado. Janaína e Adriana. Vou continuando. E, Luiz, quer botar algum ponto, Luiz? Então, vamos seguir. Não, Fábio, não, só tendo a sua aula hoje, só ouvindo. Legal. E chamando alguns alunos que me enchem o saco com fluxo de caixa que não estão na aula. Não então, mandando mensagem aqui para eles. Próximo a gente chama eles. Eu vou trazer aqui um modelo, assim, um modelo mais simples e visual, tá? Que é o que todo negócio tem, né? Assim, se não tem, é o mínimo que a gente deveria ter. E aqui é o jeito que a gente controla multinacional bilionária para um negócio pequenininho do que for, né? Todo mundo tem que ter uma DRE gerencial e todo mundo tem que ter uma visão de caixa, tá? O que eu trago aqui, né? Eu trago aqueles 3 numerozinhos chave de negócio que eu falei para vocês: faturamento, lucro e caixa, tá? Esse aqui, cara, tem gente que vai discutir com vocês e falar que tem que ser EBITDA. Pode ser, é uma métrica, né? Outros vão falar para você que é margem, pode ser, é uma métrica. Outros vão falar que é caixa operacional, também. Mas assim, se você não juntar os 3 num pacote, é muito difícil de você conseguir tomar decisões financeiras. Porque se você toma uma decisão financeira pautada só em DRE, você vai comprometer o teu fluxo de caixa. E se você toma uma decisão financeira pautada só em fluxo de caixa, você vai comprometer seu DRE. Então, assim, às vezes pegar empréstimo em banco, falando de fluxo de caixa, é a coisa mais maravilhosa. Salva teu fluxo de caixa. Mas dependendo dos juros que você pega no banco, arrebenta teu lucro. Né? Então, assim, e na outra ponta, também, quanto mais caro eu vender o produto, para mim, melhor. Né? Mas se eu vender parcelado, mais fácil ainda de vender. Só que na outra ponta eu vou comprometer meu fluxo de caixa. Então eu tenho que estar o tempo todo olhando para os dois. Então aqui em cima, o que eu faço? Né? Por exemplo, eu trago venda para negócios físicos como o da Janaína, do Pablo. Venda e faturamento são a mesma coisa. Né? Por quê? Porque o que eu vendo ali na hora, eu faturo ali na hora. Então eu fiz uma venda de... O cara foi lá e comprou R$1.000, azeite, um monte de... Aquilo ali é meu faturamento. Para um negócio como o do Adilson, por exemplo, ele vende um contrato de 12 meses, de R$1.000 por mês, ele fez uma venda de 12 mil e todo mês ele fatura 1.000. Então são coisas diferentes. Por que eu gosto de trazer os dois? Porque, cara, o número de venda, ele tem que estar sempre acima do número de faturamento. Ou ele está igual, ou ele está para cima. Porque se ele estiver menor, ele começa a demonstrar que o quê? Eu estou tendendo a diminuir o meu negócio lá na frente. Vendi no meu... É um indicador bom da gente apurar trimestral ou semestral. Mês a mês a gente fica desnorteado. Mas vamos dizer, por exemplo, o negócio do Adilson. Ele vendeu 30 mil e faturou 25. Show de bola. No próximo trimestre, ele sabe que se tem 5 ainda para ele, sobrou 5. Né? Então, ou seja, ele já vai para o próximo trimestre com 5 mil sobrando. Ele já tem faturado 5 mil praticamente, já está vendido. Né? Então, assim, ele vai lá e vende mais 30. Ou seja, ele vendeu 35, já faturou 30. Então, ele está numa crescente. Ele pode chegar num momento que ele vai vender 25 e faturar 30. Ali ele tem um problema. Ali ele começa a sinalizar que o meu negócio para frente, eu estou olhando que lá na frente vai faltar dinheiro, vai faltar receita, vai faltar faturamento. Então, aqui já é o primeiro indicador que eu já começo a olhar para alguma coisa. Faturamento, tu considera sempre aquilo que entrou físico? Faturamento é o que emiti de nota fiscal.
Ok. Aí recebimento, aí na hora que eu venho aqui embaixo para recebimento, é o que entrou na conta. Recebimento, ok. Isso, ó, faturei, minha venda de hoje, tá? Eu vendi 10 mil reais no meu mercado hoje, certo? 5 mil foi crédito, 5 mil foi débito. Os 5 mil de débito vai ser recebimento amanhã. Os 5 mil de crédito vai ser recebimento daqui a 30 dias. Verdade. Tem a questão dos cartões de crédito, sempre tem isso. Isso. E aí tem negociações de parcelamento. Tem alguns que eles me pagam conforme eu vou receber do cliente, tem outros que eles me antecipam. Então, tem essas negociações que é sempre bom a gente estar de olho, tá? Então, faturei, né? Vendi e faturei, emiti a nota fiscal, tá? Emiti a nota fiscal, tá faturado. Recebi na conta, recebimento. Então, o que eu faturei está recebido na conta. Custo. O que é custo? Tá? Aí vem plano de conta, né? Daqui, ó, meu faturamento é contas a receber. Ponto, gente. Não tem mais nada. Assim. Tudo que eu tiver faturado tem que estar no meu contas a receber. E tudo que eu tiver recebido tem que estar no meu contas a receber. É um controle único. Não tenho que controlar outra coisa. Aí eu vou para o contas a pagar. O contas a pagar, ele já começa a ter aquela estrutura de plano de conta, né? Então, o CMV, que é compra, tenho despesa de pessoal, que é despesa, eu tenho despesa de escritório e aluguel, aí eu tenho outra despesa de sócio, aí eu tenho despesa de plano de saúde, aí eu já começo a criar categorias. Mas eu gosto de olhar sempre para 2 ou 3 categorias grandes. Quais são as categorias grandes? Custo. Custo o que é? É o que está atrelado à tua venda. Então, o que é meu custo quando eu vou vender um azeite? É a compra do azeite e o frete dele. Ponto. Não tem que botar mais nada ali dentro. Vou precificar, vou ratear as horas do meu funcionário. Para, vou ratear o aluguel. Para. Custo é aquilo ali. É o que eu consigo alocar diretamente naquele produto. Agora, já pensando no negócio do Adilson, é a hora do cara que vai fazer o trabalho. Por exemplo, estou pagando lá para o meu camarada R$1.600. Ele trabalha 160 horas no mês. Ou seja, R$10 a hora dele. Para ele sair daqui da minha sede, ir lá instalar, fazer a manutenção no ar-condicionado. Ele gasta 3 horas fazendo manutenção. E voltar, ele vai gastar, então, uma para ir, uma para voltar e 3 horas fazendo manutenção. Ele gastou 5 horas. Então, o meu custo desse cara foi R$50. Quanto que eu posso cobrar do cliente? Aí, então, ou seja, aí ele já soube. Agora, aí eu vou começar a colocar o aluguel do carro, vou ratear o aluguel do carro, vou ratear a gasolina. Para. É muito simples e específico. É o que eu consigo ser simples e específico. Isso é custo, tá? É compra de mercadoria e custo do serviço prestado. Ponto. Tá? Despesa. A despesa é todo o resto, né? Todo o resto que eu preciso fazer para o meu negócio funcionar. Aí você divide aqui do jeito que você quiser, cara. Aí tem gente que divide despesa de pessoal, tem gente que divide despesa de escritório. Aí, por exemplo, a Janaína quer ver o quanto que custa o estoque, porque é um aluguel à parte, é em outro lugar que eu tenho estoque. Ela quer saber o quanto que eu gasto com os caminhões de entrega e ela quer saber qual que é o estoque da loja, qual que é o aluguel da loja. Então, ela vai dividir despesas em 3 categorias. Loja, estoque e caminhões. Né? E aí depois ela vai colocar folha de pagamento. Então, é a forma que você quiser olhar, mas é despesa. Não está atrelada à tua venda. Ou seja, ela não é especificamente aquele produto. Tá? Então, custo está no produto. Despesa é todo o resto. Tá? Dali, para onde eu vou? Eu vou para EBITDA. O que é o EBITDA? EBITDA é o resultado operacional. Então, por que todo mundo fala, né? Você vai falar de resultado e tal, todo mundo começa a discutir com você e tal, e aí você vai ver aquela matéria de televisão, qual que é o EBITDA do negócio, aí eu vou comprar uma ação na bolsa que o EBITDA está 32%, o EBITDA está 35%. Cara, o EBITDA é o quanto que a operação deixou de lucro. Ponto. Tão simples quanto isso. Tá? Não tem complexidade, não tem nada. Custo, despesa, faturamento, custo, despesa, EBITDA. Pronto. Tá? Então, assim, quanto que o seu negócio te deixa de lucro? 32%, 40%? Esse número tem que estar muito claro, tá? Por quê? Porque na hora que você vai precificar, eu vou tirar o custo e vou tirar o faturamento, certo? Então, quando eu vou precificar, como que eu precifico um produto? Eu sou bem simplista, né? Então, eu vou vender essa fitinha aqui, quanto que eu gastei nela? Eu gastei R$10 nela. Então, beleza, meu custo é R$10, tá? Quanto que são minhas despesas? 54%, tá? Quanto que eu quero ter de EBITDA? Eu quero ter 30%. Então, se as minhas despesas são 54% e o meu EBITDA é 30%, eu tenho que gastar lá 26% lá em cima. Ou seja, o custo do produto tem que ser 26%. Para eu sobrar 30% de EBITDA e gastar 54% de despesa. Pronto, tá fácil, sei precificar. Agora, por exemplo, eu tenho um mercado com 10 mil itens. Cara, não dá para eu fazer isso com todos. Eu tenho um produto chamariz
né? Eu posso meter a bala fine lá para as crianças, lá embaixo na gôndola, bala fine, eu posso comprar por R$1 e vender por 15, né? Kinder Ovo, né? Esses produtos têm margem absurda, né? Agora, por exemplo, cigarro, é chamariz, é isca, né? Por exemplo, promoção de cerveja, é chamariz, é isca. Então, isso você tem que estar de olho quando você vai precificar. Por quê? Porque o mix final tem que deixar aquele EBITDA para você, os 30%. Não está deixando, o teu erro ou está no preço ou está na despesa. Não está deixando o lucro que você quer, ou está no preço ou está na despesa. Tá? E aí depois vem sócios, e aí depois vem imposto sobre lucro, né? O imposto de renda, CSLL e o lucro líquido. Tá? Então aqui eu fiz uma brincadeira na qual ele fatura 440 e gasta 170. Tá? 38%. Puta negoção. Sobra 62%. Tá show de bola. Só que esse cara foi agressivo na despesa. 54% de despesa é um negócio muito agressivo. Né? Então, assim, como que o mercado funciona hoje? 50% de custo, 20% de despesa, 30% de EBITDA. O mercado funciona mais ou menos assim. Ah, meu negócio é mais agressivo, eu tenho EBITDA menor, é super competitivo, é mercado. Meu EBITDA é 15%, 20%. Então, é 50%, 60% de custo, 20%, 25% de despesa, 20%, 15% de EBITDA. Né? Porque, por exemplo, a CIMED, que é aquela do João Adib, né, que está super em alta, né? Os medicamentos são muito mais baratos, mas o João Adib não gasta dinheiro com nada. É um negócio super enxuto. Na hora que você vai olhar a despesa da CIMED, é uma despesa pequenininha. Ele tem uma fábrica que ele mandou lá para onde paga menos imposto, ele tem o mínimo de funcionário possível, ele tem tudo no mínimo, ele enxugou toda a operação dele, para que ele está no mínimo, para ele ter preço competitivo e vender em escala. Então essa é uma estratégia para você assim, barata. Comprar barato e ter pouca despesa, ter o mínimo de despesa possível, né? Ter o mínimo de folha possível, ter o máximo de robozinho, ter o máximo de, quando é serviço, o máximo de inteligência artificial, para você conseguir ser o mais otimista e você gastar o mínimo ali. Então, desenhar um número, por exemplo, né? Eu quero ter 20% de EBITDA. 20% é 50%, 60% para cima, 20% e 30% de despesa. Então, esse número tem que estar claro. Na hora que você fechar o teu resultado do mês, você tem que estar olhando para aquilo. Se não está, tem coisa errada. E aí você vai buscando solução. É preço, estou gastando muito, estou precificando errado, estou comprando errado, né? Então, pô, estava comprando por 10, passei a comprar por 20, meu markup daquele produto continua sendo, né, 4-1, então se eu estou comprando por 10, agora estou comprando por 20, estava vendendo por 40, vou vender por 80. Então, essa conta tem que estar muito clara na hora da gente fazer gestão financeira. E aí, na brincadeira que eu fiz aqui, eu vou abrir depois ela no mês a mês e vocês vão entender. Ele assume R$20 mil de despesas mensais, porque ele entende que no negócio dele, ele pode fazer isso. Tá? Na hora que ele faz isso, ele começa a jogar EBITDA para baixo. Esse aqui é um tamanho de negócio que ele tinha que estar olhando para uma despesa de R$110 mil, R$105 mil. Né? E é um negócio que o sócio tinha que estar tirando menos de R$15 mil por mês. Né? Que ele está sendo meio agressivo, ele está olhando para R$15 mil por mês de sócio. Se eu tiro aqui, né, R$100 mil, R$130 mil, e se eu reduzo o sócio aqui para 7, 8 mil, eu equalizo meu negócio, eu lucro zero, certo? Ou seja, tudo bem, mas o sócio tirou o dinheiro dele para viver, e aí depois eu vou só fazendo pequenos ajustes. Como ele foi agressivo nas despesas, ele gastou muito, então ele teve um negócio que deu prejuízo. Tá? E aí a gente vai olhar para o caixa. Né? Por que o caixa operacional também ele é muito importante? Porque assim como o EBITDA, né, na hora que eu vou olhar para o meu fluxo de caixa, o caixa operacional ele é muito importante quando a gente vai fechar mês. No dia a dia, você precisa saber o que vai entrar, o que vai sair, e não precisa fazer conta, gente. Ó, amanhã eu vou ter que pagar o fornecedor tal que vende balinha, eu vou ter que pagar o fornecedor tal que não sei o que e tal, e vai entrar 20 mil de cartão de crédito e 5 mil de débito. Ponto, acabou. Beleza, é isso. Tá? Não precisa ter complexidade para fazer o fluxo de caixa do dia a dia. Mas na hora que eu olho para o mês, eu fecho o mês, por que a variação de caixa operacional é muito importante? Porque se a minha operação não deixa caixa, eu tenho um problemaço na minha mão. Se a minha operação não deixa EBITDA, e se a minha operação não deixa caixa, eu estou com 2 problemão na minha mão. Porque na hora que eu misturo tudo para olhar a caixa, se eu colocar o não operacional, que é o sócio, que é outros pagamentos que não são da minha operação, né, eu começo a misturar. Eu começo a olhar para o meu negócio de uma forma diferente. Então, às vezes,
Quem está afetando o negócio? O sócio que está tirando dinheiro demais. Quem está afetando o negócio? Despesa pra caramba. Então, esses dois relatórios simples, não estou falando de complexidade, estou falando de negócio simples. Isso que a gente tem que estar olhando todo mês. DRE, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber e um plano de contas. Gente, isso é gestão financeira. Contas a receber, contas a pagar e um plano de contas, DRE e fluxo de caixa. Pronto, a gente tem a gestão financeira, a gente olha para isso aqui de uma forma bem simplista. Se vocês forem abrir jornal, tá desse jeitinho aqui. Se vocês forem entrar lá no mercadolivre.com.br/relacionamento com investidores e baixar a do Mercado Livre, é uma DRE desse jeitinho aqui. Se for lá na B3 e procurar qualquer empresa, é uma DRE desse jeitinho assim. Então não importa o tamanho do negócio. Olhar para isso aqui é o que você tem de mais importante, que você consegue identificar onde está o seu problema, tá? E aonde está a sua solução. Então, eu faço um gráficozinho simples, né? Então assim, eu componho lá em cima a receita e aí eu vou tirando, né, as contas resultados. Então, por exemplo, eu coloco aqui o faturamento, tiro 170 de custo, tiro 240 de despesa, sobra 32. Tiro 180 de sócio, tiro 72 de imposto e fico com 219 de prejuízo. Então, eu consigo, mais ou menos, visualmente, fazer um gráfico e entender onde pode ser que eu tenha um problema. Tá? Você vê, o nível de despesa está maior até do que o nível de custo. Então, na hora que eu abro esse negócio no mês a mês, então, gente, você vê, ó, como é simples. O que eu mostrei lá, eu estou mostrando aqui no mês a mês. Isso aqui, você vai controlar qualquer tipo de negócio. Então, eu estou olhando aqui, faturamento, né, venda. Então, esse cara aqui é um cara que ele trabalha hoje, por exemplo, no marketing digital, que é o mercado que eu estou trabalhando no momento. Ele teve 3 lançamentos no ano, 3 grandes lançamentos no ano, 3 grandes gerações de caixa. No primeiro, ele vendeu 159 mil, faturou 150 mil e gastou 60. Só que ele se empolgou. Ele foi lá e alugou um escritório, contratou uma pessoa para fazer o administrativo, aí veio um cara, ele precisou fazer um contrato com o jurídico. Aí veio o cara do jurídico e falou assim, então, eu te cobro R$800 por contrato. Aí o cara do jurídico me falou assim, mas por que você não me paga R$1.000 por mês e eu te ajudo em todos os contratos? Aí ele vai lá e fecha um contrato com o jurídico todo mês. Despesa recorrente. Gente, despesa recorrente, para quem está começando, é a pior coisa que tem, tá? Para quem já está grande é ruim, para quem está começando é pior ainda. A despesa recorrente, cara, porque ela não vai te trazer nada em agregado. Sabe? Ela não vai te trazer nada em fundamentado. Né? Por exemplo, uma despesa com uma plataforma da Rainmakers é totalmente diferente. Ela te traz treinamento, ela te traz capacidade de treinar teu time. Agora, né, o advogado, que a cada R$800 que eu pago para analisar um contrato, ele vai lá e me fecha um contrato mensal de R$1.000. Estou usando? Não. Não, mas eu tenho um contrato com o advogado. Aquela plataforma X. Então, cara, evita. Momento de evitar despesa. Esse infeliz aqui, ele tem uma decisão de todo mês colocar R$20.000 de despesa. Beleza. Primeiro mês sobrou 70 de EBITDA. Ele resolveu tirar 15 mil por mês. Definiu que lá 15 é o salário dele. É o que ele vinha fazendo no passado. Pagou 21 mil reais de imposto. Sobrou no mês 34 mil. No segundo mês, aí ele vem, né? Ele tinha 10 mil reais na conta, que veio do mês anterior. Entrou no caixa dele os 150. Então, o que ele vendeu entrou no caixa, praticamente D mais 1. E saiu do caixa 111. Ou seja, sobrou 49. Tudo bem, pô, tô com 50 mil, fechei janeiro, tô grandão, né? Vendi 150, tô com 50 no caixa, tô lindo, né? 34 de lucro, pô, tô maravilhoso. Segundo mês, tive que receber umas parcelinhas, 3.500. Não tive custo, porque eu já gastei no meu primeiro lançamento do mês. Minhas despesas continuam 20 mil, porque eu continuo tendo aluguel, escritório jurídico, a menina do administrativo, o social media, blá, blá, blá. Tirei meus 15 mil, pronto, já tive um prejuízinho aqui. Mas tudo bem, né? Tá acontecendo, tá tudo bem. Entrou 49, saiu 30, né? Entrou 3,5, tô com 22. Beleza, terceiro mês. Aí o cara no terceiro mês entra 3, sai 20, sai 15, já tem 32 de prejuízo de novo. Tô acumulando prejuízo. Mas tudo bem, ali na frente eu vou fazer outro lançamento. Eu tô de olho no próximo lançamento. Aí vem, primeiro mês, bato aqui no meu limite da conta bancária. Aí você já começa a dar aquele incômodo, né? Conta no limite, o empresário já começa... A cabeça do empresário já vai lá em cima, né? Já vai lá longe. Ele já começa a ficar com nível de decisão atormentado. Quarto mês, acontece a mesma coisa. No quinto mês, ele está desesperado. O que ele faz? Ele começa a gastar para gerar a receita do lançamento. Então, ele começa a gastar. Ele fala, putz, já vou fazer tráfego, já vou gastar com tráfego, com mídia social, fazer anúncio na Meta, fazer anúncio no Google, prejuízo. Eu não vi receita. Eu não abri carrinho. Eu não comecei a fazer venda. Né? Então, prejuízo.
Aí eu vou lá para banco, pego o dinheiro com a minha sogra, pego o dinheiro com o meu sogro, refinancio o meu carro, né? Tô lá desesperado e tal. Não, mas vai salvar. Deus está olhando aqui. Aí quando você começa a botar Deus no meio, começa a botar sorte no meio, acabou, né? Não tem mais estratégia, né? A estratégia foi pelo ralo. Aí ele vem 187 mil, entra 130 no caixa, ele tira os mesmos 20, porque ele já antecipou essa despesa. Beleza, aquele mês ele teve lucro, pagou imposto. Só que ele não recompôs o caixa dele. Ele vai de 141 e ele volta para 74. Porque aqui ele já perdeu a mão. Ele já foi. O negócio dele já foi, ele já perdeu a mão. Ou ele começa agora, de alguma forma, a reduzir as despesas e o prolabore dele, ou o negócio dele vai chegar no final do ano com 154 mil de caixa negativo e 220 mil reais de prejuízo. Ou aqui, no mês 5, ele toma uma decisão enfática e rápida de vou devolver o escritório, vou demitir essa galera, vou cancelar essa ferramenta, vou cancelar o escritório jurídico, vou tirar 5 mil reais por mês, vou apertar minha casa, falar para minha esposa, para as crianças, para a escola pública, que é meio de semestre e tal, e vou tomar aquela decisão de vida, ou eu estou caminhando para o buraco. E esse momento, se você não tem número na mesa, você não toma decisão. Você fica pautado no achismo. Não, mas o próximo lançamento vai salvar a minha rentabilidade. Aí o que ele faz? Ele vai lá e antecipa o lançamento. Ele não faz 5 meses de diferença. Ele faz 2 meses, faz um lançamento menor, que não salva o caixa dele. Ele volta para o 75 negativo. Então, assim, o número, ele é teu guia. E se aqui, nesse momento, agora pensa o seguinte, se no mês 5 ele tem planejamento financeiro, ele conseguiu projetar essa DRE, lógico, a projeção, ela é um planejamento, ela é um desejo, mas nela tem que ser o quê? Tem que ser realista. O quanto que eu planejo fazer na próxima venda? O quanto que eu planejo vender, por exemplo, no mês de abril, no mercado, ou no ar-condicionado, ou na implantação de fotovoltaica? Eu vou fazer... Cara, não sei, eu estou negociando com esse clientão, eu já estou em negociação com ele? Não estou. Então não tem como, não vai vir uma venda que vai salvar. Pode ser que surja, mas não vai vir algo que vai salvar. Então, assim, na hora que você vai fazer um planejamento, faça um planejamento realista. Por quê? Porque ele vira teu Waze. Entendeu quando eu falo que finanças é o Waze? Se no momento 5 aqui, ele tivesse um planejamento bem estruturado, ele tinha um Waze na frente dele. E ele tomava a decisão enfática. Ele ia lá e falava, pronto, agora eu preciso tomar essa decisão. Para eu dar norte no meu negócio, eu preciso reduzir despesa e cortar meu prolabore. Eu preciso ser rápido, eu preciso ser enfático nisso daqui, porque eu não gero receita todo mês. Então, eu só abri o que a gente estava lá para uma visão mensal. E isso aqui, gente, é a coisa mais, a gestão financeira mais simplista que vocês podem ter, tá? Então, erros comuns da gestão financeira. O primeiro de todos, misturar pessoal com empresarial. Não façam isso. Tá? Assim, esse é aquele errinho básico do básico. Na aula 1 de contabilidade da faculdade, a primeira lição que eles dão é isso daí. Não mistura dinheiro da empresa com dinheiro pessoa física. Tá? Por quê? Porque na hora que você entra numa discussão dessa, eu não sei mais qual que é o combustível do caminhão da empresa para o combustível do carro do sócio. Eu não sei mais. Aí eu boto o aluguel da casa do sócio dentro do contrato da empresa. Aí o sócio gasta no cartão de crédito da empresa, o restaurante que ele vai com a filha dele fim de semana, já era. Eu não sei mais olhar, não sei de quem que é quem as despesas. Tá? Segundo ponto, não acompanhar o fluxo de caixa. As tomadas de decisões, elas têm que sempre levar em consideração o caixa. Porque o caixa fecha qualquer negócio. Caixa fecha o negócio. Então, eu não tenho dinheiro para pagar a conta amanhã, fecha o negócio. Tá? Outro ponto, basear decisões em saldo de conta. Quanto tem na minha conta? Então pode contratar. Pode contratar que tem 50 mil na conta. Tem 200 mil na conta. Pode contratar que nós estamos grandão. Ainda mais quando é despesa recorrente. Nunca toma decisão de despesa recorrente baseada em saldo de conta. Precificação errada, aí tudo está no preço. Vendo por 1.000. Se eu vender 10, eu faturo 10 mil. Vendo por 1.000. Se eu vender 100, eu faturo 100 mil. Ponto. O preço define tudo. O preço define quanto que eu faturo e quanto que eu lucro. Pronto. O preço é a definição total. Ele define como que vai ser minha competição no mercado. Ele define o quanto que eu faturo. Ele define o quanto que eu lucro. Ele define como que vai ser meu caixa. O preço bem montado, ele define teu negócio inteiro. Então, se tem tempo para investir, invista em preço. Tá? E a falta de planejamento financeiro. Né? Então, assim, vocês viram ali, né? No momento 5, no mês 5, ali, no mês 4, no mês 5, se aquela pessoa tivesse um planejamento financeiro, ela teria um ano totalmente diferente. Ela conseguiria, dentro daqueles 12 meses, resgatar o resultado dela. Mas ele não conseguiu.
Por quê? Porque ele não olhava para o número, ele estava pautado no saldo da conta. Não, eu vou voltar até o saldo de janeiro. Não. Vai entrar uma venda que vai salvar o ano. Cadê essa venda? Né? Não está aqui, ele não vai existir. Né? Se eu não estou trabalhando essa venda, se ela não está ali sendo discutida, ela não vai existir. E aí, por último, só para a gente ter um fechamento aqui, etapa 1, levanta suas receitas. Faz uma planilhinha de quantas vai receber. Levanta, entende. Como a Janaína falou, ela sabe mais ou menos o dia principal. O dia principal é quarta-feira, o dia principal é quinta-feira. Dia 5 do mês, galera bomba. Então, o que a gente costuma fazer? Dia 5 do mês eu reprecifico. Eu aumento margem de 5 a 10. Aí depois eu reduzo margem. Então, estratégias que eu posso ir usando ao longo do tempo. Né? Então, final de mês eu vendo mais barato. Tem produtos que ficam em tal lugar que eu vendo mais caro, tem produtos que eu vendo mais barato. Tem margem maior e margem menor. Né? Então, a mesma coisa para o Adilson. Né? O Adilson, na hora que ele for pensar em contrato de longo prazo, é visão. Contrato de curto prazo é outra visão. Né? Então, assim, por que a academia, quando vai fazer plano de 12 meses, eles dividem quase para metade do preço? Porque é fidelidade, cara. Você vai pagar 12 meses logo na cabeça, você vai segurar o cara 12 meses. Então, a manutenção de um ar-condicionado na tua casa é 500. Se você me pagar 1.200, eu venho aqui fazer o ano todo manutenção do teu ar-condicionado. Pô, maravilhoso. Eu vou ter R$100 entrando todo mês. Melhor do que 500 uma única vez. Então, segundo ponto, custos e despesas, né? Então, contas a pagar. Então, esse é o segundo momento. Terceiro momento, analisar o teu fluxo de caixa. Então, o caixa é diário. Conciliação bancária e caixa é diário. Identificar vazamento financeiro. Então, o tempo todo, né? Igual a unha, né? Cresce toda hora. Então, o telefone vai crescendo, você vai assumindo uma continha nova de telefone, aquele lancezinho do jurídico, um sisteminha novo, uma inteligência artificial, o chat GPT-4, eu quero um negocinho aqui, esse produto aqui que vai ficar parado na minha gôndola meses, porque eu não vou vender essa tapioquinha zero, sem glúten, sem lactose, ninguém nem vai comprar esse troço aqui, eles não são meu cliente, mas eu comprei porque eu quis comprar. Né? Então, assim, esse tipo de decisão eu vou começando a cortar. Eu vou começando a otimizar meu negócio. Por que a CIMED chegou onde chegou? Né? Porque hoje, estou falando da CIMED porque agora eles acabaram de ser comprados e eu olhei muito para eles agora no último tempo, porque eles são muito ágeis, eles são muito rápidos. Uma empresa bilionária que tem velocidade de uma lojinha, de uma banca de revista da esquina. Então, os caras são muito rápidos. Por quê? Porque eles têm um negócio enxuto, eles têm um negócio com processos rápidos, eles têm um negócio com pouca burocracia e eles têm um negócio de custo barato. Despesa barata. Então, nunca vai ser ruim negócio de despesa barata. Tá? O ruim é um negócio que gasta muito para ser pavão e não dá lucro e não dá caixa. Tá? Então, aí eu vou fazer um encerramento aqui e vou abrir depois para perguntas e respostas, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente olhar para a gestão financeira, aqui hoje a gente trabalha muito mais mindset, tá? Muito mais cabeça, muito mais visão, do que realmente vocês detalharem, né, aprendizados detalhados do que fazer tecnicamente, tá? Mas assim, olha para o teu financeiro como o Waze. Para de olhar para o financeiro como se ele fosse um negócio do passado. Né? Para de olhar para o teu financeiro como se ele fosse só, né, plotar números numa planilha. E começa a pensar no teu financeiro como ele é o Waze do teu negócio, ele é um mapa. Ele é a única ferramenta que você tem que vai te mostrar um mapa de como pode ser o teu próximo mês, como pode ser os teus 2 meses, como pode ser daqui para o fim do ano. Então, assim, olha para ele dessa forma, tenta enxergar ele dessa forma, né? Porque aí você vai conseguir, a partir do momento que você souber aonde que você tem que apertar para você ter mais lucro, aonde que você precisa ajustar para o seu caixa melhorar, você dominou o teu negócio. E aí vai virar igual a Adriana aí, que tem um negócio de 80 anos na mão. Né? Por quê? Porque a gestão financeira foi dominada lá atrás. Beleza? Então, gente, é isso. Próximos passos. Faça um diagnóstico. Não basta faturar, precisa sobrar no final. Aplique o diagnóstico e anote as coisas do diagnóstico. E a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre fluxo de caixa e previsibilidade financeira. Então, eu vou tentar ser mais prático um pouco na próxima aula, de discutir realmente fluxo de caixa na prática. Tá? Então, para a gente olhar um pouco mais para um fluxo de caixa, tentar trazer 2, 3 modelos de negócio aqui, um negócio de comércio, um negócio de serviço e uma indústria, para a gente começar a olhar para isso aqui e a gente ter algumas discussões mais técnicas e mais embasadas sobre o tema. Beleza? Então, fiquem à vontade para perguntas e estou à disposição de vocês.
Caiu do céu, Fábio. Nossa, incrível. Amei sua aula, de verdade. Vou colar em todas, porque eu vou fazer um negócio ali, ficar no lugar. Fico feliz. Achei bem interessante as coisas que tu falou. A gente trabalha semanalmente a questão das promoções, mas realmente a gente tem que ser mais agressivo nas promoções quando é dia 15 e dia 30 do mês, né? Depois, Tão agressivo quando o pessoal está com o dinheiro no bolso. então, é isso. Quando o pessoal tá com dinheiro no bolso, ele compra na emoção, né? 13º, o preço de tudo vai lá para cima, né? Então, Bota lá, sorvete 2 litros, R$ 32, promoção, o cara não vai pensar. Tá Ele vai praticamente o preço normal, mas promoção, vou levar. É sorvete, é pagamento, é vale. E outra, ele vai no mercado e ele começa a ver o preço, ele começa a setar alguns preços, né? Então, quando ele recebe, ele vê a promoção, ele fica animado. Né? E usem, se eu puder dar uma dica, usem margens diferentes para tipos de produto. Né? Tem produto que é isca. Então, Eu faço a precificação e eu faço isso. A gente tem uma tabela, né? O que é visível, o que as pessoas é perceptível, né? E o que não é. Sim. E vem a questão ali também, acredito que numa das próximas aulas vai ser falado a questão assim como a gente calcular o custo como funciona a empresa, né? Então, tem a conta de luz, o aluguel, tudo que tem que botar, né? A gente tem aquele custo fixo, né? Que é despesa. É despesa. É despesa, não é custo. Despesa fixa, né? São custos e despesas. O custo é o que é produto. Despesa é tudo o resto. Então, aí ali você pode olhar da forma que você mais entender. Né? Eu não gosto de falar de fixo e variável, eu gosto de falar de recorrente. Né? O recorrente, porque senão na hora que eu começo a falar fixo e variável, cada um tem uma interpretação. Né? Então, na hora que eu falo recorrente, por exemplo, aluguel é recorrente, tem todo mês. Telefone é recorrente, tem todo mês. Né? Então, evita ao máximo ter despesa recorrente, que tem todo mês. Sabe? Corta o máximo que você puder. Né? O sisteminha não está funcionando, arranca. Sabe? Aquela coisa não tá, tira. Né? Então, assim, seja enxuto na despesa, porque isso vai tirar a velocidade de negócio que é incrível. A velocidade no supermercado tem uma despesa também, que ela não é recorrente, mas é uma despesa cara, digamos assim, teu freezer lá estragou o motor, R$20 mil. Então é uma coisa que não é muito previsível, né? E também não dá para a gente manter um plano de manutenção no negócio desse que é caríssimo, né? R$20 mil todo mês, fica provisionando isso aí, não dá, né? Teve mês aí, tava tudo certo, gastou mais de R$30 mil em motor de freezer. Né? Então, daí acaba, não é um custo recorrente, mas é um custo que ocorre de vez em quando, né? Como controlar isso, como se antecipar isso para não se prejudicar também. Sim, legal. No fluxo de caixa a gente pode discutir melhor isso daí. Legal. Plano de manutenção de preventiva. Consegue ter um dimensionamento do... Olha, esse motor aqui vai durar mais 2 anos. Tem um termômetro, né, básico. Porque realmente o compressor não tem como você falar quanto tempo ele vai durar. Mas, se os barulhos e tiver uma preventiva ali, dá para ter uma média. Né? Mas aí, às vezes aparece aquela criancinha no mercado, joga o iogurte lá em cima do negócio, e o motorzinho, aí já era, arrebenta o motorzinho. Cara, e parou o seu freezer de carne, não tem como, você precisa arrumar, né? Não tem jeito. Desespero de sorvete de carne, o cara corre para onde for. Na hora, ele vai pagar qualquer coisa. Leva carne para casa, bota no freezer de casa. Tá com 50 mil de carne lá dentro, óbvio que ele vai correr para resolver. É isso aí. Né? Na prestação de serviço, hoje eu não faço mais, mas quando a gente atendia preventiva de um açougue, a gente já calculava 60% de margem de lucro. Porque a gente sabe que a pessoa estava desesperada para consertar, sabe? Hoje eu não faço mais. Hoje eu trabalho mais com ar-condicionado e foquei mais no solar, mas isso acontece. Né? Isso acontece. Ainda mais se for feriado, final de semana. Aí sim, tudo é do preço. Mas é legal, Fábio. Eu agradeço muito a sua aula. Vou seguir também a maratona aí. Agradeço por você ter chegado no time Rainmakers e vamos para cima. Estamos evoluindo também.
Boa, boa. E eu vou gravar as aulas, gente. A Janaína, eu acho que pode até ajudar ela um pouco. Quando você tiver o funcionário que vai fazer o trabalho, às vezes botar ele para assistir as aulas, principalmente de controle financeiro mais básico ali, né, de como que é lançamento, de plano de contas, tudo que a importância que é o plano de contas. Isso pode te ajudar a dar uma base para ele, né? Às vezes uma pessoa de fora falando ajuda nisso. Sim. Fábio, vamos gravar suas aulas. Vamos. Eu falo, pessoal, que umas 2 semanas já tem alguma coisa em pé. Fechou. Amanhã a gente disponibiliza essa aula para todo mundo e vai ficar gravado aí para vocês. Maravilha. Obrigado, pessoal. Falou, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado pela atenção e tudo bom aí. Uma ótima semana. Valeu. Tchau, Luiz. Tchau, pessoal. Tchau, Gilson. Tchau. Acho que já...